Vanderlei Luxemburgo mudou geral e já colocou grandes estrelas no banco para a partida de amanhã. Renato Augusto está com contagem regressiva para voltar ao elenco principal do Corinthians e temos informações super importantes sobre Lucas Veríssimo no Corinthians. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão gostaria de pedir para vocês, meus amigos e minhas amigas, humildemente que deixem o seu like e se inscrevam no nosso canal, porque é de graça e me ajuda muito. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes e informações novas sobre Lucas Veríssimo no Corinthians. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo já falando da grande partida que o Corinthians tem amanhã diante do Fortaleza, da importância dessa partida, do Fortaleza do Vojvoda, que vem fazendo ótimas partidas e é um time muito bem treinado. O Vanderlei Luxemburgo já começa fazendo mudanças geral no elenco do Corinthians. Começando pelo Yuri Alberto, que vai iniciar a partida no banco e vai dar lugar para o jovem Pedro, a nossa joia da base. Outro jogador que vai iniciar jogando é Matheus Pereira. Matheus Pereira que vem agradando e muito o treinador Vanderlei Luxemburgo nos jogos e nos treinos. Pessoal, mudança é sempre bom, principalmente para um time que não está conseguindo desenvolver um bom futebol, para um time que não está tendo padrão tático. Então mudar é sempre bom. E vocês estão percebendo o que é ter um treinador de pulso? Vanderlei Luxemburgo já chegou e colocou o maior investimento financeiro do Corinthians no banco de reservas, que é o Yuri Alberto. E eu sei que muitos torcedores ficam chateados com essa mudança, com o Yuri Alberto indo para o banco. Mas não se enganem, torcedor. Banco de reservas já curou muitos jogadores que estavam em má fase. Quando um jogador tem uma titularidade absoluta e vai para o banco de reservas, ele luta com unhas e dentes para poder voltar ao time titular do Corinthians. Então, de repente, esse banco de reservas pode ser até bom para o Yuri Alberto. Pessoal, eu quero que vocês comentem sobre este assunto aí, hein? O que vocês acham? Vocês acham que o Yuri Alberto tinha que ir para o banco sim ou não? Sim ou não? Comentem aí. A sua opinião é muito importante para nós e eu respondo todos os comentários. Pessoal, quero falar brevemente mesmo, sobre o protesto que teve ontem no CT do Corinthians. As únicas palavras que eu tenho para dizer é parabéns às torcidas organizadas do Corinthians. O que seriam de nós sem vocês? Esse protesto foi muito importante para a diretoria do Corinthians ver que o clube não está abandonado, que o clube do Corinthians não é brincadeira. E até para alguns certos jogadores ver que no Corinthians, se não jogar, o bicho pega. Devo lembrar também que foi um protesto limpo e sem nenhuma violência. Mas o recado foi dado. E o recado foi que acabou a brincadeira, acabou a paciência. Então, aos jogadores do Corinthians que pretendiam aposentar no clube sem jogar um grande futebol e sem demonstrar raça, já pega seu boné e vaza, porque o Corinthians não é lugar para você e o torcedor não vai permitir. Ô Bruno Mendes, você vai renovar ou não, meu irmão? Você tá achando que é quem? O Beckenbauer? O Corinthians não vai te pagar 1 milhão por mês, cara. Se eu fosse a diretoria do Corinthians, eu já teria afastado esse cara e deixando ele treinando separado com o Luan lá, até o final do ano, até vencer o contrato dele. Igual o André Sanches fez com o Romero aquela vez. Tá de palhaçada, cara. O Corinthians não precisa de você não. O Corinthians é muito grande. Você que precisaria do Corinthians para alavancar essa carreira medíocre sua. Então, se você quer ir pro Inter ou quer ir para ir do time, já pega seu boné e vaza, irmão. Não fica fazendo ondinha, não. Porque você já viu, né? O Corinthians não é brincadeira, não. Pessoal, agora eu quero falar do Renato Augusto. Ótima notícia para o Corinthians. Contagem regressiva
para a volta do jogador no elenco principal do Corinthians. O jogador, após sair da cirurgia, vem evoluindo muito e de maneira surpreendente, apesar que temos um ótimo profissional que é o Bruno Mazziotti. Pessoal, aliás, só fazendo um adendo aqui, temos ótimos profissionais em vários setores do Corinthians. No setor jurídico, no setor de marketing. O nosso fisioterapeuta Bruno Mazziotti é um excelente profissional de seleção brasileira. O único setor que não é profissional no Corinthians é a diretoria, é o presidente, é o diretor de futebol. Esses sim deveriam ser grandes responsáveis. Esses sim deveriam ser grandes profissionais. Retomando ao Renato Augusto, pessoal, o jogador pode voltar brevemente por estar numa evolução muito rápida. O jogador já passou de todas as fases, desde aos testes clínicos pós-cirurgia, desde ao treino de academia, desde a volta do campo sem bola e já está na caixa de areia, fazendo saltos na areia e correndo. O que isso significa? A caixa de areia, ela é o último estágio antes do jogador voltar a treinar com bola. Então o Renato Augusto já está no penúltimo estágio. Acabando esse estágio, ele já vai treinar com bola e se estiver bem fisicamente, já fica à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo. Obviamente que tem vários atenuantes. O jogador volta com uma desconfiança, com medo de machucar de novo. O jogador volta sem ritmo de jogo, mas ele está evoluindo de forma muito rápida e eu tenho certeza que ele pode sim jogar no Corinthians na Copa do Brasil. Caso o Corinthians classifique diante do Atlético Mineiro, o jogador já vai estar à disposição do Corinthians. E vamos torcer para que passamos da fase de grupo para a gente poder contar com o Renato Augusto também. Mas comentem aí, pessoal, o que vocês acham da evolução contínua do Renato Augusto? Comentem aí, eu quero saber sua opinião, torcedor. Sua opinião é de grande valor e grande importância para nós do canal. Pessoal, e sobre o Lucas Veríssimo, o Corinthians quer um zagueiro, isso é verdade, não é segredo para ninguém. E o Corinthians continua negociando com o Lucas Veríssimo, que foi indicação do Cuca e que teve o aval de Vanderlei Luxemburgo para o Duílio e a diretoria continuar negociando com o Corinthians, com o zagueiro. A parte defensiva do Corinthians é uma das partes mais carentes hoje. Precisamos de um zagueiro urgente, e isso é verdade. Porém, as negociações com o Lucas Veríssimo esfriaram. O jogador tem contrato com o Benfica até 2026 e a esperança do Corinthians era poder contar com um empréstimo do jogador. O Benfica não quer emprestar o atleta. O Benfica quer apenas vender o jogador. O jogador até viu uma transferência para o Corinthians com bons olhos, mas existe um vínculo contratual de 3 anos hoje que nos separa do atleta. Pessoal, e desta vez eu vou dar razão para a diretoria do Corinthians. O Corinthians não deve investir altos valores financeiros e nem médios valores financeiros no Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo ele era titular absoluto do Benfica, mas depois de sua lesão no joelho, o jogador nunca mais conseguiu se recuperar. O jogador nunca mais conseguiu ser titular. O jogador ficou encostado e sem ser aproveitado pelo time do Benfica. Agora o Benfica espera a abertura da janela para tentar vender o jogador, vender 100% dos seus direitos, que eu acredito que o Corinthians não fará esforços para trazer o atleta, até porque ele vem de lesão. Então, neste quesito, nesta ação específica, eu dou razão ao Corinthians não tentar trazer o atleta. Tenho certeza que se o Corinthians buscar um zagueiro jovem no futebol sul-americano, ele vai achar, ou até mesmo no Brasil. Não podemos cair na bobeira de ficar trazendo jogadores velhos, igual eu vi noticiar aí, que o Corinthians poderia ter um certo interesse no zagueiro Pablo, que eu acho uma grande besteira, e acredito também que não existe nada entre Corinthians e Pablo. Pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. O meu muito obrigado e vai Corinthians!